Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade, edição especial no seu final de semana. Participe do chat ao vivo, deixe seu comentário, nos conte de onde você nos assiste, veja se o sininho de notificações está ativado para receber o alerta de nossas atualizações diárias. E vamos agora às notícias desta edição. O Ministério da Saúde enviou à Justiça um ofício com um documento de 93 páginas informando um plano nacional para a vacinação da população contra a Covid-19. O plano lista 13 vacinas candidatas e inclui a Coronavac, que está sendo fabricada pelo Instituto Butantan em parceria com a fabricante chinesa Sinovac. O plano estima em cerca de 108 milhões as doses necessárias para a vacinação prioritária de trabalhadores da saúde e idosos, entre outros. Segundo o texto, o Brasil já garantiu 300 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 por meio dos acordos, sendo que parte ainda está em negociação. O documento do governo reconhece que a necessidade de que 70% da população se imunize, ou seja, mais de 148 milhões de pessoas. Há também o orçamento de 62 milhões de reais para a aquisição de mais 300 milhões de unidades de seringas e agulhas. O plano traz ainda uma diretriz de centralização com uma lista de tarefas de competência do governo federal. Bem, gente, está aí então. É importante também salientar que houve polêmica na semana com a revolta do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, em relação ao governador de São Paulo, João Dória. E isso gerou o boato de que o governo federal poderia estar planejando confiscar a produção de Coronavac no estado de São Paulo. No entanto, o Ministério da Saúde nega qualquer plano de confisco ou requisição de vacina contra a Covid vacinas que tenham sido adquiridas por estados. Reiteramos que em nenhum momento o Ministério da Saúde se manifestou sobre confisco ou requerimento de vacinas adquiridas pelos estados, informou a nota do Ministério da Saúde. O dólar, embora tenha fechado a semana em leve alta ante o real, teve uma considerável queda, gente, que levou a moeda a mínimas em 6 meses no Brasil. Durante a semana, ele chegou a recuar para o menor patamar desde junho. Indicadores técnicos, como o índice de força relativa de 14 dias, apontam que o dólar pode já estar em terreno excessivamente fraco, o que elevaria chances de uma correção no curto prazo. A combinação entre contínua fraqueza da moeda no exterior, salto nos preços das commodities, sinais positivos do lado da agenda local de reformas e defesa de regras fiscais, confirmação de oferta líquida de dólares pelo Banco Central e o tom mais duro da autarquia sobre política monetária ditou o alívio nas pressões sobre a taxa de câmbio nessa semana, fazendo com que, para 2021, a moeda seja já vislumbrada em um valor abaixo de R$ 5,00. Isso é bom, também sinaliza até uma queda no preço de muitos produtos no mercado nacional. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que apesar de a concessão do auxílio emergencial chegar ao fim em 31 de dezembro, segundo ele, o país dispõe de ferramentas e assistência dentro do teto de gastos que podem ser utilizadas no ano de 2021, caso necessário. Guedes ressaltou que o teto continua a ser mantido como âncora fiscal no país em razão de não haver mecanismo de desindexação das despesas e que o governo não descarta também a antecipação de benefícios como o 13º de 2021, caso a recuperação econômica atrase. Não descartamos ainda ferramentas que temos dentro do teto, completamente dentro do teto, e que inclusive nós usamos antes mesmo da aprovação do orçamento de guerra. Temos capacidade de antecipar benefícios, de diferir arrecadações, adiar pagamentos. Temos várias ferramentas que vão permitir calibrar essa aterrissagem da economia lá na frente, declarou Paulo Guedes.
Em março, ainda no começo da pandemia, o Ministério da Economia autorizou a antecipação do 13º dos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. A medida teve como objetivo estimular a economia no início das medidas de distanciamento social. Sobre a vacinação contra a Covid-19, o ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que o custo da vacinação em massa há um custo considerável, mas garantiu que não vai ser por falta de recursos que vamos deixar de cumprir essa obrigação, diz ele. A vacinação é um sonho, é uma aspiração do brasileiro. Se existe vacina, nós temos que buscar onde estiver e não vai ser por falta de recursos que vamos deixar de cumprir essa obrigação nossa, declarou Paulo Guedes. Guedes estimou que no Brasil a imunização da população custaria cerca de 20 bilhões de reais. O presidente Jair Bolsonaro participou no Rio de Janeiro de uma bela cerimônia de declaração de guardas-marinha, que marca a formação militar de novos oficiais instruídos pela Escola Naval da Marinha do Brasil. A instituição, que forma aspirantes, como bacharéis em ciências navais, é a primeira escola de nível superior criada no Brasil. A formatura no curso teórico antecede o estágio que os aspirantes farão em unidades da Marinha em diferentes lugares do Brasil e a viagem preparatória que iniciarão em meados do próximo ano, percorrendo a bordo do navio Escola Brasil diversos países. Em discurso dirigido aos formandos, o presidente Bolsonaro disse que esses bons momentos de instrução, vitória, superação e preparo intelectual os ajudarão a construir uma carreira meritória. Se me permite, pelo momento oportuno, citar uma passagem bíblica, Provérbios 24:10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que tua força é pequena. A história nos mostra, quando o Estado avança sobre direitos e liberdades individuais, dificilmente ele recua. Não deixem que o pânico nos domine. A nossa liberdade não tem preço. Ela vale mais que a nossa própria vida. Sinto-me honrado de poder me dirigir a vocês como presidente da República, nesta data tão especial para cada um de vocês aqui. Prezados guardas marinha, quando entramos nestes portões, vestimos a mesma farda e, independentemente das nossas origens, nos tornamos iguais. Compartilhamos experiências, dividimos dificuldades e alegrias. Aqui aprendemos valores como civismo, patriotismo e lealdade, além da disciplina e da hierarquia, que são bases da nossa vida na caserna e que os acompanharão para sempre. Não permita que eles se ausentem de suas vidas, pois a mesma disciplina e hierarquia que nos impõe limites também nos impulsionam a evoluir. Estes bons momentos de instrução, vitória, superação e preparo intelectual os ajudarão a construir uma carreira meritória. E certamente terão grandes oportunidades. No meu caso, consegui atingir vários objetivos na vida. Um deles é esta missão que hoje estou exercendo, com muito orgulho e dedicação, a de presidente da República. Levem como ensinamento: conquistar objetivos depende de força, de vontade, fé e determinação. Vocês poderão superar quaisquer obstáculos e atingir quaisquer objetivos. Sejam fiéis à sua pátria, aos seus valores, e assim honre ainda mais a Marinha do Brasil. Vocês integram uma grande família chamada Forças Armadas, que é indispensável para o progresso, para a liberdade e para a democracia no país. Bem, gente, vários brasileiros não gostaram muito do formato sinalizado
pelos discursos em 2 cerimônias, discursos do presidente nos últimos dias, onde o presidente, ao invés de seus tradicionais discursos espontâneos, fez discursos prontos, lidos em cerimônias na sexta e neste sábado. Segundo esses brasileiros, a espontaneidade dos seus discursos não deve ser deixada de lado. O presidente Bolsonaro, inclusive, que depois desses discursos, cerimônias no Rio, já retornou a Brasília. O Departamento Estadual de Execuções Criminais liberou a saidinha do Natal em São Paulo a partir do dia 22 de dezembro. Essas liberações estavam proibidas desde março por causa da pandemia de Covid-19. A saidinha de Natal vai durar até 5 de janeiro. A liberação ocorrerá das 6 horas de Brasília, do dia 22, com retorno acontecendo até às 18 horas do dia 5 de janeiro. As saidinhas são liberadas para os presos que tenham cumprido 1/6 da pena e reincidentes que tenham cumprido 1/4 dela. O bom comportamento é requisito para o benefício. Esses presos estavam sem saídas desde março deste ano por causa de uma decisão da Corregedoria Geral da Justiça, atendendo a uma solicitação da Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo. E alguém questionou: o que é isso? Encontros familiares de Natal e Ano Novo cancelados, mas liberam saidão da cadeia para os presos passarem as festas de fim de ano com a família? E o deputado federal Alexandre Frota pediu desculpas a Lula no Twitter. É isso aí. O deputado federal Alexandre Frota, que já fez muitos ataques ao petista Lula, que inclusive viaja nesta próxima semana para Cuba. O Frota parece que saiu do armário agora, gente. Ele usou sua conta no Twitter para pedir desculpas ao ex-presidente petista, citando uma denúncia que foi arquivada por inconsistência de provas. Gostem ou não, acho que devemos algumas desculpas ao Lula, disse Frota, que agora diz ser um anti-Bolsonaro. Que achou dessa? A mídia da desinformação, gente, ataca sem parar o povo brasileiro, com mentiras e invenções da mente de vulgos jornalistas imparciais, militantes da esquerda. Para a mídia da desinformação, qualquer um que apoia o Brasil, o presidente Bolsonaro, ou divulga coisas boas do nosso país, é um desinformado, iludido. Ou seja, chamam a mim e a você de idiotas. Acham que somos ignorantes. Fernando Haddad disse que o brasileiro que acreditou que o PT ou que os governos petistas foram corruptos embarcaram em narrativas fantasiosas, como se o brasileiro não tivesse capacidade de discernimento. A Justiça de Santa Catarina condenou a Folha de São Paulo e a jornalista Patrícia Campos Melo, que trabalha no veículo, por fake news. A Justiça determinou uma indenização de R$100 mil a Luciano Hang, que é o dono da Havan. O Hang entrou na Justiça em 2018 por conta de uma reportagem com o título de Empresários Bancam Campanha contra o PT pelo WhatsApp. Essa reportagem ela foi publicada em 18 de outubro de 2018 e falava de alguns supostos empresários que estariam bancando disparos de WhatsApp contra a campanha do então candidato pelo PT à presidência da República, o Fernando Haddad. Pois bem, a Folha de São Paulo e Patrícia Campos Melo perderam na justiça então esse processo do Luciano Hang. A princípio ele tinha pedido R$2 milhões e agora, além de pagar a indenização, a Folha de São Paulo também vai ter que pagar os honorários de sucumbência, que são os gastos tidos pela parte vencedora. No caso, eles vão ter que pagar, então, os advogados do Luciano Hang. A advogada da Folha de São Paulo diz que o veículo não concorda com a decisão da Justiça, por isso eles vão recorrer para que haja uma apreciação em segunda instância. Depois, quem publica fake news são os youtubers, né?
O Ministério da Saúde negou uma fake news que circula sobre um possível desmonte do setor de saúde mental que vem sendo alardeado por veículos de desinformação através da fala de alguns profissionais da área. Muita gente preocupada, não é? A respeito dessa informação, inclusive. Segundo o Ministério da Saúde, o que está sendo planejado atualmente é uma atualização das políticas com a revisão de portarias que, segundo a pasta, estariam obsoletas. A pasta federal apontou que o objetivo da revisão é o de tornar a assistência à saúde mental mais acessível e resolutiva, já que há diversos indicadores com dados negativos nessa área, como a alta das taxas de suicídio e de lesões autoprovocadas, o crescimento da população de rua com transtornos mentais graves, o aumento do uso de drogas e dependência química no país. O Ministério da Saúde também ressaltou que criou um grupo de trabalho com representantes do Ministério da Cidadania, CFM, ABP, CONAS e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, encarregado de analisar, discutir, aprimorar, revogar e criar novos instrumentos para a garantia do cumprimento da nova Política Nacional de Saúde Mental, aprovada em dezembro de 2017. Outro ponto destacado, gente, pela pasta, na nova atualização proposta, é de que não há qualquer sugestão de isso é importante, não há qualquer sugestão de fechamento dos Centros de Atenção Psicossocial, CAPS, e dos consultórios de rua. A informação havia sido levantada por uma reportagem publicada por quem? Pelo jornal Folha de São Paulo. Está aí, portanto, a mídia da desinformação fazendo fake news, o Ministério da Saúde esclarecendo os fatos. Inclusive, gente, a deputada federal de extrema esquerda, a Érica Cocai PT, não é? Do PT, fez afirmações públicas com essa fake news. A notícia também foi veiculada pelo blogueiro Guilherme Amado, da revista Época. E o Ministério da Saúde, como vimos, desmentindo essas afirmações. A própria Associação Brasileira de Psiquiatria emitiu uma nota de esclarecimento chamando as afirmações de fake news. Está feito o alerta, então. O site UOL, plataforma de notícias, foi condenado a pagar indenização por danos morais no valor de R$5 mil à deputada federal e procuradora aposentada Bia Kicis. A deputada moveu ação contra o UOL depois que o site afirmou que a parlamentar havia propagado fake news em março deste ano. Segundo dados da Confederação Nacional da Indústria, a pequena indústria nacional teve desempenho recorde no terceiro trimestre de 2020. O indicador de desempenho do setor ficou em 52,3 pontos acima da média histórica de 42,9 pontos e melhor resultado desde janeiro de 2012, quando a pesquisa começou a ser realizada. O bom desempenho é atribuído à recuperação da economia, gente, e aos programas do governo federal que facilitaram a obtenção de crédito para micro, pequenas e médias empresas. O Programa Emergencial de Acesso a Crédito já atendeu 96 mil empreendimentos, dando acesso a financiamentos que somaram 81 bilhões de reais. O que a gente observa é que, com melhores condições de acesso ao crédito e a retomada da demanda, as empresas têm condições de se capitalizarem novamente, de terem novamente capital de giro e, com isso, terem melhores condições de investir e de atender seus clientes, afirmou o gerente executivo de política industrial da CNI, João Emílio Gonçalves. Aliás, gente, parece estar havendo um boom de entusiasmo em todo o Brasil para investir, avançar. As pequenas empresas estão com sede de crescimento, de contratações, as grandes também. A BRF, dona da marca Sadia, por exemplo, entre outras marcas, pretende investir 55 bilhões de reais agora nos próximos anos, a partir de agora até 2030. Empresas da área frigorífica, outras, não é? Estão diuturnamente abrindo dezenas e dezenas de vagas, enfim. É uma sede de crescimento. E o governo Bolsonaro parece ter alcançado uma grande assertividade, Paulo Guedes, enfim,
na condução econômica durante a pandemia. Isso pode levar o país a um novo patamar em pouco tempo, talvez com perspectivas muito superiores à era anterior à pandemia. Em uma reunião de pais, numa escola da periferia, a diretora incentivava o apoio que os pais devem dar aos filhos. Pedia-lhes também que se fizessem presentes o máximo de tempo possível. Ela entendia que, embora a maioria dos pais e mães daquela comunidade trabalhassem fora, deveriam achar um tempinho para se dedicar e entender as crianças. Mas a diretora ficou muito surpresa quando um pai se levantou e explicou, com seu jeito humilde, que ele não tinha tempo de falar com o filho nem de vê-lo durante a semana. Quando ele saía para trabalhar, era muito cedo e o filho ainda estava dormindo. Quando voltava do serviço, era muito tarde e o garoto não estava mais acordado. Explicou ainda que tinha de trabalhar assim para prover o sustento da família. Mas ele contou também que isso o deixava angustiado por não ter tempo para o filho e que tentava se redimir indo beijá-lo todas as noites quando chegava em casa. E para que o filho soubesse da sua presença, ele dava um nó na ponta do lençol que o cobria. Isso acontecia religiosamente todas as noites quando ia beijá-lo. Quando o filho acordava e via o nó, sabia através dele que o pai tinha estado ali e o havia beijado. O nó era um meio de comunicação entre eles. A diretora ficou emocionada com aquela história singela e emocionante e ficou surpresa quando constatou que o filho desse pai era um dos melhores alunos da escola. O fato nos faz refletir sobre as muitas maneiras de um pai ou uma mãe se fazer presente, de se comunicar com o filho. Aquele pai encontrou a sua simples, mas eficiente. E o mais importante é que o filho percebia através do nó afetivo o que o pai estava lhe dizendo. Por vezes nos importamos tanto com a forma de dizer as coisas, compramos e compramos e compramos, e esquecemos do principal, que é a comunicação através do sentimento. Simples gestos como um beijo e um nó na ponta do lençol valiam para aquele filho muito mais que presentes ou desculpas vazias. Pense nisso. Agradecemos a sua atenção em mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Convidamos você a acessar mais mensagens, reflexões como essa que ouvimos no canal Reflexões. Um grande abraço, gratidão pela sua atenção, um ótimo domingo, até segunda, nossa próxima edição do Jornal Foco do Brasil, e que Deus abençoe a você e a sua família.